outros assuntos, vou usá-lo novamente para falar sobre meninices. Primeira Samuel, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, mas é uma enxurrada de textos que vai vindo sabe que vai vindo no coração. Eu vou separar um outro texto aqui para a gente ler daqui a pouco. Vai abrindo aí. Vamos começar aqui. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1. Diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afeque. Ebenezer significa até aqui o Senhor nos ajudou. Versículo 2: os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram ao acampamento deles. Ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa terrível dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos dos israelitas? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram contra Israel novamente, e Israel novamente foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi tão grande que Israel perdeu 30.000 homens de combate. A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Fecha seus olhos mais uma vez, não feche a sua Bíblia. Vamos orar. Senhor, nós oramos mais uma vez e pedimos para que a Tua palavra seja muito clara ao nosso espírito, ao nosso coração. Como eu tenho costumado dizer e costumado orar, muito além da voz de um mero homem, mas que o Espírito do Senhor fale aos nossos corações, trazendo o entendimento, trazendo, Senhor Deus, a revelação da Tua palavra, de acordo com o que cada um de nós precisamos diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu já contei aqui na igreja, irmãos, uma história. Eu vou contar novamente. E
essa história é muito interessante, fala sobre Policarpo de Esmirna. Policarpo, ele era bispo em uma igreja, numa cidade chamada Esmirna. Era uma igreja sadia, mas uma igreja que estava num tempo de muita perseguição mesmo. O imperador nessa época, o imperador romano, se chamava Marco Aurélio. E ele intensificou a matança de cristãos. Ele matou muitos cristãos. Essa igreja, ela foi muito prejudicada. Foi uma igreja que, além de vários irmãos mortos, né? Você imagina nós aqui, né, Ouvir e Crer mineiros, e vários irmãos morrem, vítimas de perseguição de um governo. Então, era isso que estava acontecendo. E quando Jesus pede para que João escreva a igreja que está em Esmirna, a carta ali é muito interessante, porque Jesus fala para a igreja assim: eu conheço as suas aflições e eu conheço a sua pobreza, mas tu és rico. Era uma igreja pobre de fato, mas Jesus chama aquela igreja de uma igreja rica. Jesus, na verdade, não estava falando de uma riqueza material, que pouco importa para ele. Jesus estava falando de uma riqueza de virtudes que aquela igreja tinha e cultivava, mesmo em meio àquela perseguição intensa. Um dos irmãos que foi vítima dessa perseguição foi Policarpo. Policarpo era, né, o pastor da igreja, e ele foi preso por alguns soldados. Ele ficou sabendo que havia um plano para pegá-lo. E ele foi para um sítio, e na ida para esse sítio, os soldados romanos pegaram ele. Policarpo estava com 86 anos de idade. Essa história, irmãos, é real, tá? É verdadeira. E ele pede aos soldados para que deixem ele orar por umas 2 horas. E os soldados deixaram ele orar. E aquilo foi criando uma espécie de afinidade. Os soldados começaram a abrir o coração para Policarpo. Era um senhor, não oferecia risco nenhum. E eles pegam Policarpo e levam para as autoridades romanas. E eles prepararam um esquema muito violento. As mortes que Marco Aurélio promovia contra os cristãos eram mortes muito violentas. E Policarpo, ele teve a chance de negar Jesus. E o imperador disse assim para ele: negue a Jesus e você pode ir embora agora. Acenda incenso para o imperador romano. Diga que ele é Deus e é digno de adoração e adore o imperador romano e você pode ir embora. Policarpo se recusou e foi veemente: eu não vou adorar outro Deus que não seja o meu Salvador, Jesus Cristo. Então colocaram Policarpo numa estaca, colocaram uma lenha em volta e acenderam o fogo. Numa última tentativa, o imperador romano diz assim para ele: negue agora Jesus, sua última chance. Ele fala assim: por 86 anos eu servi a Jesus e ele nunca me faltou. Como eu poderia negá-lo agora? A fogueira é acesa. Só que o fogo não atinge Policarpo. De maneira sobrenatural, o fogo apagou. E então o carrasco pega a espada e executa Policarpo. Essa história, irmãos, mexeu muito comigo. E uma das perguntas que eu vinha me fazendo era se nós estamos hoje preparados como cristãos para suportar provações desse nível. Num tamanho desse. E eu cheguei a uma resposta, irmãos. Eu cheguei a uma conclusão. Eu creio que hoje a igreja no Brasil, ela não está preparada para um nível de perseguição como esse. De forma que se houver algo assim, essa igreja, ela vai se dispersar. Não se dispersar como a igreja em Jerusalém, na primeira perseguição com a morte de Estevão. Se dispersaram e eles foram pregando o evangelho. Mas muitos vão abandonar a fé.
em Jesus e vão negar o Senhor Jesus. Por quê? Porque na verdade, o que tem sustentado a fé da maioria das pessoas hoje são coisas completamente corrompidas. Heresias, mentiras, ensinos falsos, que de alguma maneira, irmãos, penetraram na igreja ao longo dos anos, foram pregadas nos púlpitos, foram pregadas nas televisões, foram pregadas nas rádios. E na verdade hoje a igreja, ela se sustenta sobre uma base completamente corrompida. E isso criou uma geração de crianças espirituais. De pessoas que elas não conseguem vencer algumas áreas da vida dela e agem como verdadeiras crianças. Em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, ele fala assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, e eu pensava como menino, mas quando me tornei adulto, eu deixei das coisas próprias de menino. E tem muitas áreas, irmãos, da nossa vida, aonde a meninice ela tem prevalecido. Tem muitas áreas, irmãos, da nossa vida, aonde nós ainda não conseguimos atingir a medida do varão perfeito, da perfeita varonilidade, conforme diz lá em Efésios capítulo 4. E são justamente, irmãos, essas áreas da nossa vida que tem muitas vezes parado a nossa caminhada cristã. Dá mais um pouquinho de retorno aqui, por favor, Claudinei. São justamente essas áreas da nossa vida que tem parado a nossa caminhada cristã. E nós pegamos, irmãos, às vezes umas situações assim, tão interessantes, pessoas querendo desistir da sua carreira cristã por coisas muito tolas, coisas muito bobas. Porque são ofendidos na igreja, porque são ofendidos por um irmão, ou porque passam uma situação muito difícil. Irmãos, a verdade é que nós, irmãos, assim, respeitando, é claro, as situações e as circunstâncias de cada um, mas na verdade, irmãos, nós não sabemos o que é sofrer direito. Por Cristo nós não sabemos o que é sofrer. Graças a Deus nós vivemos num país onde temos liberdade. Mas tem milhares de irmãos hoje que estão presos em situações horrorosas, porque não quiseram negar a sua fé em Jesus Cristo. Estão sem a família, estão esquecidos na prisão, e muitas vezes, irmãos, nós conseguimos desistir do Senhor por coisas transitórias, coisas passageiras, coisas que não deveriam jamais nos afastar do Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos aqui é um texto que retrata muito bem isso. Olha o contexto dessa história. Primeira coisa que eu vou chamar a sua atenção: Israel estava longe do Senhor há mais ou menos uns 40 anos. Mas na verdade, irmãos, eles estavam longe do Senhor. No entanto, eles sabiam todo o ritual religioso da época. Eles sabiam todos os jargões, eles sabiam toda a estrutura que Moisés estabeleceu anos atrás para se adorar no templo. Mas na verdade, eles não passavam de meras crianças. E acontece uma grande situação. Que situação? Guerra contra os filisteus. Resumindo, eles vão para a guerra e perdem a primeira batalha. 3.000 homens morrem. Então eles voltam para o acampamento, e ali no acampamento eles começam a se queixar, e começam a se lamentar. E a pergunta deles é: por que o Senhor nos deixou fazer essa coisa acontecer? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse conosco? Ora, a resposta, irmãos, é muito simples. Estavam longe de Deus há quase 40 anos. Sustentavam a aparência de que conheciam a Deus. As nossas igrejas hoje, irmãos, elas estão cheias de pessoas que sustentam a aparência cristã, mas que por dentro está completamente vazio. Por dentro está completamente, ali não há a vida de Deus.
Ali não há, sabe, o princípio, a base do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E por isso, irmãos, essa geração tem sofrido com meninices, com criancices. Por isso essa geração, ela tem sofrido tanto com crises emocionais, crise de identidade. São tantas crises, irmãos, que perde-se a conta. Aí, irmãos, eles têm uma ideia brilhante. Olha a ideia. A ideia é levar a arca da aliança, que era a representação máxima da presença de Deus, para a batalha. Por que que eles fazem isso? Sabe por quê? Porque em outras batalhas, décadas antes, a arca da aliança ia à frente do exército. E eles venciam todas as batalhas. Agora, detalhe. O que vencia a batalha não era a arca. O que vencia a batalha era o povo que estava com o coração firmado no Senhor. Nós temos vivido numa geração que se sustenta com superstições. A minha esposa ganhou um presente esses dias. E é uma coruja. Uma corujinha. E ela colocou no pescoço. A primeira pessoa que ela encontrou foi um cristão. Não sei quem é, porque ela não me disse. E não é dessa igreja também. E ela também não conhece. E a pessoa falou assim: você é pastora? Sou sim. Pois não? Você não tem medo de usar esse negócio no seu pescoço? Aí ela falou o quê? É só um colar, é uma corujinha. Mas a minha pastora falou que isso aí traz mau agouro para a gente. E que a coruja é símbolo da morte. E se você usa um negócio desse, pode ser que algo ruim aconteça com você. Aí a minha esposa falou assim para ela: olha, querida, eu não sei quem é sua pastora e não quero saber. Mas diga para sua pastora que quem está lavado e remido pelo sangue de Cristo não tem que ter medo de nada que vem do mal. Ah, eu sei lá, mas eu se fosse a senhora tirava, né? Porque vai que... Vivendo por superstições. Quantas superstições, irmãos, nós temos sustentado às vezes na nossa vida, ou sustentamos um tempo atrás. Porque falta o quê? Falta, irmãos, sabe, o entendimento sobre a graça de Deus que está na nossa vida e o sangue de Jesus que nos lavou, nos limpou de todo o mal, de todo o pecado. Uma geração que tem medo de coisas. Aonde está a morte, o teu poder? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Aonde está? Eu te digo aonde está. Sabe aonde está? Está lá na cruz do Calvário, cravada lá. Quando Jesus pagou o preço. Então eles pegam a arca da aliança. E eles vão para a batalha. Só que eles não sabiam ou não entendiam que o que vence a batalha não são coisas palpáveis. O que vence a batalha é o que está no seu coração, aquilo sobre o qual você se sustenta, meu irmão. Mas quando se é criança é difícil de aprender algumas coisas e difícil de vencer algumas coisas. Eles vão para a batalha. O interessante, irmãos, é que quando eles entram no acampamento israelita, olha só isso. Os outros soldados israelitas veem a arca entrando. O que eles pensaram? Tá para nós agora. Agora nós vai dar um couro naqueles filisteus que eles vai ver. Porque a arca está entrando. Irmãos, eles gritam tão alto. O texto diz que o chão estremece. Oh, glória! O chão estremeceu. E não é só isso, não. Os gritos foram tão altos que o acampamento do inimigo escutou. Eles escutaram, irmãos, e ficaram tomados de medo. Deuses desceram no acampamento dos israelitas. Olha só esses gritos. Nós vamos perder essa batalha. Nós vamos perder essa batalha. Olha, esses deuses aí são aqueles que feriram os egípcios com toda sorte de pragas.
Querido, presta atenção no que eu vou te falar. Aparência de cristão não vence batalha nenhuma. Aparência de cristão não vence crises. Aparência de crente não muda a vida de ninguém. Nós temos, irmãos, entrado num tempo onde nós somos como crianças colecionando brinquedos. Nós ouvimos, irmãos, palavras do Brasil inteiro, de pastores, de todas as denominações ou de todos os ministérios. Curtimos, grupos musicais ou grupos de louvor e adoração específico. Eu gosto de fulano de tal, eu gosto de ciclano de tal. Irmãos, nós parecemos como crianças, que vai juntando os seus brinquedos, vai fazendo as suas coleções, mas na verdade isso não tem trazido nenhuma mudança na nossa vida. Irmãos, se nós colocássemos em prática as palavras que nós ouvimos, irmãos, nós seríamos uma igreja muito mais forte em Deus. Nós saberíamos o que era adorar. Nós saberíamos o que era socorrer o pobre e o necessitado. Nós não teríamos resistência nenhuma, irmãos, em fazer o bem a quem precisa. É por isso que os nossos casamentos são destruídos. É por isso que há uma evasão de pessoas da igreja desistindo da sua caminhada. Presta atenção, meu amado, não adianta nada você vir aqui domingo após domingo, ouvir palavras, sair dizendo que a palavra foi uma bênção, que foi ungida, que foi maravilhosa. A questão é, se você não coloca essa palavra em prática, você está sendo tolo e insensato. Glória a Deus. Eu gosto de gente assim, irmão, ele fala glória a Deus, na hora que a gente dá aquela paulada. Glória a Deus de Deus por sua vida, meu irmão. Homem de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Tiago, porque eu quero ler esse texto aqui para você. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago 1, 21. Olha o que esse texto diz. Nós que somos colecionadores de palavras. Ele diz assim, Tiago 1, 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Olha para mim, igreja. Numa das cartas, ali em Apocalipse, às 7 igrejas, 7 cartas às 7 igrejas, Jesus ele fala assim para a igreja, não me lembro agora se é Sardes ou Tiatira. Jesus ele fala assim: retenha o que você retenha o que você tem até que eu venha. Olha o que Jesus está falando para essa igreja. Retenha o que você tem até que eu venha. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não temos conseguido reter a palavra de Deus no nosso coração. Por quê? Porque reter a palavra de Deus significa colocá-la em prática. Posso ouvir um amém da igreja? Por que Jesus fala, retenha o que você tem, até que eu venha? Porque aquilo que eles tinham, em termos de palavra, era suficiente para sustentá-los até a volta de Cristo.
Amado, o que você tem hoje recebido de palavra, o que você tem recebido de ensino, é suficiente para sustentar você até a volta de Jesus. A palavra que você tem recebido, seja aqui ou em outros lugares, palavras que não estão recheadas de heresias e enganos. Eu quero dizer uma coisa, amado. Essa palavra é poderosa para salvar a sua vida. Nesse momento você está ouvindo uma palavra que é poderosa para salvar a sua vida. Porque a palavra de Deus é assim, ela tem poder para salvar a nossa vida, ela tem poder para salvar o nosso casamento, ela tem poder para salvar-me da imoralidade, para salvar-me da morte eterna. Ela tem poder para gerar a vida de Deus dentro de mim. Retenha o que você tem até que eu venha. Olha o texto, versículo 22, ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. São os meus brinquedos. Eu sou colecionador de coisas gospel. Eu coleciono palavras, eu coleciono meditações, eu coleciono bíblias, eu coleciono frases evangélicas, eu coleciono CDs de adoração, eu coleciono MP3 com palavras, eu coleciono uma série de coisas. Eu quero dizer que você tem uma bomba atômica na sua vida. Sim, uma coisa boa. Por que bomba atômica? Irmãos, é poderoso para destruir o inferno. Só que ela tem poder na sua vida quando você começar a colocá-la em prática. Porque aquilo que você não coloca em prática, a Bíblia diz que você está se enganando. Você ouve a palavra e não coloca em prática. Então você está se enganando. Eu estou me enganando a mim mesmo. Aí, olha o versículo 25. Ele diz assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei. Olha só o que a Bíblia disse: persevera na prática dessa palavra. Persevera na prática dessa palavra. Repita isso comigo: persevera na prática dessa palavra. Mais uma vez, bem forte, com muita ênfase: persevera na prática dessa palavra. Amado, escolhe as palavras de monte que você tem, de preferência do pastor Stanley, e persevera na prática dessa palavra. E você vai vencer meninices na sua vida e vai deixar de ser criança em muita área que talvez, se não for consertada agora, vai destruir você. Se o esposo praticar a palavra de Deus, o casamento muda. Se a esposa praticar a palavra de Deus, o casamento muda. Se o crente praticar a palavra de Deus, aí sim ele vai ser mais do que vencedor. A vida de Deus vai ser vista nele. Se você praticar a palavra de Deus, você vai chegar a lugares aonde você nunca chegou antes. Você vai passar por mudanças que nunca aconteceram antes na sua vida. Aí sim você vai deixar de ser menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas depois que me tornei adulto, deixei das coisas próprias de menino.
Quais são as áreas na sua vida onde você é uma criança? Quais são as áreas da sua vida onde você não tem conseguido vencer? Quais são as áreas da sua vida onde, sabe, eu não vou nem falar, o inimigo tem conseguido parar você. Sabe, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Presta bastante atenção nisso aqui. Tem áreas da nossa vida que não é o inimigo que está parando a gente. Tem áreas da nossa vida que quem está parando sou eu mesmo. Porque sou uma criança. E o irmão olhou para mim com uma cara feia, olhou todo e eu vou sair da igreja e eu nunca mais volto lá. O pastor fala que a gente tem que orar 1 hora todo dia, mas quem aguenta com esse tanto de fio para poder criar e cuidar? Eu não, eu tenho que descansar. E aí quando chega lá, o pastor ora por mim, a irmãzinha abençoada, ela vai chegar e ela tem o dom da revelação e da profecia. E eu vou lá orar com ela para ela revelar as coisas na minha vida. Ô meu irmão, pelo amor de Deus, para de ser criança. Para de ser criança. Bate a mão, eu ia falar para você falar para o seu irmão, não vou fazer isso não. Eu vou falar para você bater a mão no seu peito e falar assim, para de ser criança, rapaz. Para de ser criança. Oh, glória a Deus. Irmão, quem falou isso aí? Fala bem alto assim que eu quero ouvir. Fala assim, quem falou? Aleluia, glória a Deus. Retenha o que você tem até que eu venha. Acolhei humildemente a palavra implantada em vós, que é poderosa para salvá-los. É poderosa para salvá-los. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Posso ouvir um amém mais animado da igreja? Será feliz naquilo que fizer. Mas não, irmãos, nós achamos, irmãos, que está tudo bem, e que o ministério e o culto foi uma bênção, está tudo uma bênção, quando se aplaude no final do louvor. Eu tive muito esse sentimento há anos atrás, irmãos. Até eu descobri que as mesmas pessoas que aplaudem no final de uma canção, são os que desonram Jesus lá fora. Meu Deus. Eu aplaudo Jesus no louvor, mas eu desonro a minha esposa, eu desonro meu marido, eu desonro aquele que eu estava aplaudindo no final do louvor. Olha que coisa séria, irmãos. E sabe o que nós vamos cultivar na nossa vida? Aparências. Aparências. Desceu o Espírito. Aleluia. Shekananananai. Mas dentro de casa, meu Deus, que coisa terrível. Irmãos, quando nós entendermos o poder dessa palavra, e que ela de fato pode mudar a nossa vida, os nossos cultos vão ser explosivos da presença de Deus. Mas lá atrás, eu estou honrando Jesus,
Sabe, lá em casa, o culto aqui é explosivo, mas lá em casa eu estou honrando Jesus. A vida de Deus fluindo em mim. Eu sou outra pessoa dentro de casa. Eu sou outra pessoa no convívio com meu irmão. Eu consigo vencer fraquezas. Eu consigo vencer fraquezas. Sabe por quê? Porque eu tenho colocado a palavra de Deus em prática. E aí, naquelas áreas, irmãos, aonde eu era menino, aonde eu era criança, sabe, eu vou conseguindo vencer. Eu vou conseguindo vencer. Eu vou conseguindo superar. Eu vou conseguindo vencer tentações. Eu vou conseguindo vencer manias que a gente tem. Não sei se aqui tem alguém assim, se tiver me perdoe, mas já viu criança de 6 anos de idade chupando bico? Já viu? Eu pergunto para você, tem 2 formandas de psicólogo aqui. Eu pergunto para você, isso é normal? Sim ou não? Sim ou não? Bem forte, sim ou não? Não é normal. É uma criança que não recebeu a educação adequada. Eu joguei a responsabilidade para o pai, mas a mãe, olha que legal. Não recebeu a educação adequada. Então ela cultiva uma mania, um mau hábito, que vai causar prejuízos para ela. Por exemplo, na dentição. Porque já passou da fase. Mas tem muita área da nossa vida que nós estamos chupando o bico e já estamos com 17 anos de idade, 18, 19, 20, 30, 40, 50 anos. Nós estamos lá chupando aquele bicão. E aí, quando é que essa criancice, ela se manifesta? Em alguma área da nossa vida ela vai se manifestar. Principalmente na área de relacionamentos. Ela vai se manifestar. Sabe, o bicão que você mama, que você chupa, há 17, 20, 30 anos. Em algum momento, em alguma área da sua vida, ela vai se manifestar. E às vezes, irmãos, a coisa ela vai ficando tão crônica. Sabe, irmãos, ela vai ficando tão perigosa, que entra-se em crises profundas. Por causa de quê? Por causa de uma meninice. Quando você aprender a colocar a palavra de Deus em prática, você vai pegar o bicão que você está chupando e fazer assim, ó. Chega. Joga esse bico fora. Fala assim para o papai. Pai, eu quero tomar leite no copo agora. Eu não quero mais tomar leite na mamadeira. Aliás, papai, eu quero comer picanha, eu não quero mais leite. É interessante, irmãos, uma vez minha esposa viajou, ficou 1 semana fora. Foi a pior semana da minha vida. E eu não lembro se era o Lucas ou se era o Daniel. Acho que era o Lucas. Era o Lucas, né? A Sol foi companheira de viagem da Márcia aí essa semana. E ele ainda fazia as necessidades na fralda, usava a fralda. Tanto que quando a gente foi na rodoviária deixá-las, né, para elas fazerem a viagem, eu voltei correndo para casa porque a fralda já estava cheia. Aí cheguei em casa, olhei para ele, quantos anos ele tinha, amor? 2 aninhos, né? 2 aninhos, né? Olhei para ele, né? Cuidei dele, limpei com muito carinho. Falei assim, filho, vamos fazer um negócio? O que, papai? Nós vamos treinar essa semana. Toda vez que você quiser ir no banheiro, você chama o papai. O papai para o que estiver fazendo e vai acudir você. E aí você vai no banheiro. Aí, essa semana a gente treina. Quando a mamãe chegar, nós vamos mostrar para ela que você não usa fralda mais. E ele topou. Irmãos, impressionante. E sabe, eu consegui motivá-lo. Irmãos, pasmem, aquela semana ele não usou fraldas. Irmãos, olha, sentia, papai, pera aí que eu já estou indo. Corria, levava no banheiro. E aí terminava, eu, toque aqui, garoto. Ele, batia, eu falei, ei, mamãe, você vai ter a surpresa.
Aí a gente ligava, né? Eu colocava ele para falar e eu falava assim para ele: fala para a mamãe que você tem uma surpresa para ela, mas não conta. E ele ficava todo feliz: mamãe, eu tenho uma surpresa para você. Quando ele chegou, foi aquela festa, né? Adivinha, o Lucas não usa mais fralda. Ei, que legal! Ai, ai. Eu conto da semana seguinte, vai estragar, né? Tá tão legal. Porque aí a mãe chegou, pôs aquele monte de mimo e tal, e voltou a usar fralda. Tem áreas da sua vida, meu irmão, que você precisa abandonar as fraldas. Você tem que abandonar as fraldas. Porque o seu pai, ele não apenas motiva você, mas ele dá para você todas as condições necessárias para você abandonar as fraldas, jogar a chupeta no lixo, falar que você não quer mais a mamadeira. Ele te dá uma palavra de poder que tem, sabe, irmãos, poder para mudar a sua vida. Se você colocar em prática, não mais fralda, não mais bico, não mais mamadeira. Agora, meu filho, agora é palavra de Deus, que é viva e eficaz, poderosa para me salvar. E voltando à nossa história, para a gente terminar, os israelitas acharam que a arca da aliança era a responsável por garantir a vitória para eles. E não era. Pastor, mas era a arca da aliança. Não era. Quantos de nós colocamos em pessoas a esperança e a confiança para mudanças na nossa vida? Nós achamos, irmãos, que muita coisa na nossa vida vai mudar quando a minha esposa mudar. Aí muda, o negócio muda. Eu quero falar para você, não muda não. Quando você mudar, aí a coisa vai mudar. Coloca a esperança em coisas, sabe, mas não olha para dentro, não olha para si. E fica vivendo de aparência. Ah, irmãos, mas tem uma hora que essa aparência não segura não. Não segura. O tombo é feio. Sabe por quê, irmãos? Porque o inimigo, ele é insistente. E enquanto os filisteus estavam ali morrendo de medo dos gritos dos israelitas por causa da arca da aliança, aí me levanta um engraçadinho e fala assim: não, opa, peraí, sejam fortes, sejam corajosos. Se você não conhece quem é quem ali na história, você olha para aquele filisteu que falou isso, lembra? Nós lemos o texto: sejam fortes, sejam corajosos. Você olha para ele e começa a falar assim: homem de Deus, tem que ser forte e corajoso. Não, irmão, peraí, aquilo ali é o inimigo. É o inimigo. Você não pode torcer para ele. Porque tem certas áreas, irmãos, que o diabo, ele é astuto e ele vai insistir. É aí aonde a aparência, ela não consegue sustentar. É aí aonde a aparência, sabe, ela desaparece. Eu quero que você tenha uma aparência de que é forte em Deus, mas não só aparência. Que essa aparência reflita o que está aqui dentro do seu coração. O que está aqui dentro. Nossa, você parece crente. Parece não, eu sou. Nossa, você parece feliz hoje, disposto. Pareço não. Eu sou feliz e não estou disposto. Eu sou disposto. Pegaram? Entenderam? E eles vão para a batalha. Aí o que acontece? Acontece o que acontece sempre nessas situações. Eles perderam, irmãos, perderam feio. Os sacerdotes morreram. Os filhos dos sacerdotes morreram. Olha que tristeza. A arca da aliança foi roubada pelo inimigo. Colocaram a arca da aliança num templo de um deus estrangeiro lá.
E dessa vez, eles perderam 30 mil homens. A primeira vez foi 3, a segunda vez foram 30 mil. Aparência nenhuma sustenta você na hora da batalha. Mas quando você deixar a fralda, quando você deixar de ser menino, você vai vencer. Vai vencer. E vai prevalecer. Amém, igreja? Amém. Vamos ficar de pé.